Não se preocupe, pode se sentar. A gente está aqui para conversar mesmo. Não sei se já contei isso antes, mas a vida de um perito criminal é cheia de histórias. Algumas que a gente até tenta esquecer. Mas essa aqui não sai da minha cabeça. E pode ter certeza, não é sobre os casos mais famosos ou os mais sangrentos. É sobre uma que mexeu comigo de um jeito diferente. Essa história aconteceu lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. Você conhece? É uma cidade linda, histórica, cheia de ladeiras e casarões antigos. O tipo de lugar que parece ter parado no tempo. As pessoas lá são super receptivas. A gente costuma tomar um café com pão de queijo na padaria da esquina. O cheiro de bolo caseiro invade as ruas de manhã. A minha rotina era a mesma de sempre. Acordava cedo, tomava um café, lia o jornal e ia para o laboratório. A gente se acostuma com tudo, né? Com a rotina, com as pessoas, com o trabalho e com a morte. Parece estranho dizer isso, mas é a verdade. Até que um dia a rotina foi quebrada. O caso era de um amigo meu, o Ricardo. Conheci ele assim que me mudei para a cidade. O cara era uma figura. Sabe aquele tipo de pessoa que está sempre de bom humor, com uma piada na ponta da língua? Era o Ricardo. Ele era professor de história na universidade, super apaixonado por Ouro Preto. Ele vivia contando as histórias da cidade, das lendas, das procissões. A gente se encontrava quase todo dia para bater papo. Sentava na Praça Tiradentes e ele me contava as histórias de lá. A gente era praticamente irmãos. O corpo dele foi encontrado na casa dele, um casarão antigo que ele herdou da família. O laudo inicial da polícia falava em morte natural, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. O Ricardo nunca foi de ter problemas de saúde. Era o tipo de cara que se alimentava bem, corria, fazia de tudo para se manter em forma. Quando cheguei na cena do crime, tudo parecia normal. Nenhum sinal de arrombamento, nada fora do lugar. Mas eu sou perito, e a gente aprende a ver as coisas que os outros não veem. Olhando com calma, notei que a porta do quarto dele estava entreaberta, e a luz do corredor estava acesa, como se ele tivesse esquecido de apagar quando foi dormir. Isso não era a cara dele. O Ricardo era metódico, desligava tudo antes de dormir, até a cafeteira. Comecei a me aprofundar na investigação. Oficialmente, era para eu só assinar o laudo, mas eu não conseguia. Eu tinha que saber o que aconteceu. O relatório da polícia parecia incompleto, e eu sabia que o Ricardo era o tipo de cara que tinha muitos segredos. Ele vivia dizendo que ia escrever um livro sobre as lendas de Ouro Preto, mas nunca me mostrou nada. Era como se ele estivesse escondendo algo. O telefone dele não parava de tocar, e todas as ligações eram de um número desconhecido. A cada dia que passava, as coisas ficavam mais estranhas. Eu comecei a me sentir perseguido, como se alguém estivesse me observando. Era uma sensação ruim, um arrepio na espinha que eu nunca tinha sentido antes. Uma noite, estava trabalhando no laboratório e a luz do corredor começou a piscar. Fui verificar, mas não tinha nada de errado com a fiação. O mais estranho é que o cheiro de pão de queijo invadiu o ambiente, o cheiro que a gente sentia na padaria perto da casa do Ricardo. Eu me virei e um pão de queijo, desses que a gente compra lá, estava em cima da minha mesa. Não tinha ninguém por perto e as câmeras de segurança não mostraram nada. Fiquei um bom tempo encarando a cena, mas no dia seguinte o pão de queijo tinha sumido e a minha mesa estava impecável, como se nada tivesse acontecido. Depois de uns dias, encontrei uma passagem secreta dentro do casarão do Ricardo. Um corredor estreito, escondido atrás de uma estante de livros. Parecia que ele estava investigando alguma coisa. O corredor dava em um porão escuro, e no porão, um diário. Não era o diário de um professor de história, mas de um historiador que estava obcecado com a história da cidade. O diário contava a história de uma mulher que foi assassinada há mais de 100 anos, uma história que nunca foi esclarecida. Ele estava investigando, tentando desvendar o que realmente aconteceu. E eu comecei a perceber que a história dela tinha algo a ver com a morte do Ricardo. Quanto mais eu lia, mais o medo me invadia. O diário estava escrito em primeira pessoa e as páginas pareciam ter vida própria. As palavras pareciam se mover, as letras se distorciam e as frases se repetiam. O diário parecia ter vida, ou melhor, morte. As páginas falavam sobre uma mulher, Maria, que foi assassinada no mesmo casarão. E o assassino? O diário não dizia quem era.
mas a cada página as palavras ficavam mais pesadas, mais sombrias, e as frases pareciam ter sido escritas por uma pessoa que não estava viva. Voltei para casa, mas a sensação de que estava sendo perseguido só aumentava. Eu estava no meu escritório, revisando os relatórios, quando a luz do corredor começou a piscar novamente. Fui até lá, e o cheiro de bolo caseiro que o Ricardo adorava invadiu o ambiente. Me virei, e um pedaço de bolo, do mesmo tipo que ele gostava, estava em cima da minha mesa. Não tinha ninguém por perto, e as câmeras de segurança não mostraram nada. Tentei me convencer de que era a minha cabeça pregando uma peça em mim, mas o pedaço de bolo estava lá, tão real quanto eu. O caso do Ricardo estava virando uma obsessão. A cada dia eu me sentia mais conectado a ele, como se a alma dele estivesse me guiando. Fui visitar a casa dele de novo e a porta do quarto estava aberta, como da primeira vez que eu vi. Fui até lá e de repente comecei a sentir um arrepio. A porta se fechou sozinha. O medo me invadiu, mas eu não podia parar. Eu tinha que saber o que aconteceu. Olhei para a estante e um livro se moveu, como se alguém o tivesse empurrado. Peguei o livro. Era um livro antigo sobre as lendas de Ouro Preto. A gente já tinha conversado sobre ele e o Ricardo me falou que era o seu livro favorito. Abri o livro e na primeira página um recado escrito à mão. A verdade está na última página. Fui até o final do livro e lá um mapa. Era um mapa da casa do Ricardo, com uma marcação em um lugar que eu nunca tinha visto. Era a localização de um cofre. Eu encontrei o cofre e dentro dele uma carta. Era do Ricardo. Ele sabia que algo ia acontecer com ele e ele me deixou essa carta. Ele dizia que o assassino estava atrás de algo que ele tinha descoberto sobre a morte da Maria. Ele me dizia para não parar, para descobrir o que aconteceu e para não deixar que a morte dele fosse em vão. E no final da carta, uma última frase. Meus ossos estão falando. Corri para o cemitério, para o túmulo dele. O túmulo estava intacto, mas eu não podia parar. Eu precisava saber o que ele quis dizer. Eu estava desesperado, não sabia o que fazer. Mas então, uma voz na minha cabeça, uma voz que eu conhecia. A voz do Ricardo. A verdade não está na minha sepultura. A verdade está com o coveiro. Corri para a casa do coveiro. Era um cara velho que trabalhava lá há muitos anos. Ele me disse que o caixão do Ricardo parecia estar mais pesado que o normal. E que quando ele foi fechar, ele ouviu um barulho estranho, um barulho de ossos se mexendo. E que no mesmo dia ele encontrou um osso de um dedo no chão, perto do túmulo. Ele não sabia o que fazer com aquilo, então ele guardou. Eu peguei o osso e voltei para o laboratório. Fiz os exames e a amostra de DNA do osso não batia com a do Ricardo. Era de outra pessoa. Mas o osso era de um dedo humano e o osso de uma mulher. Eu sabia que era da Maria, a mulher que o Ricardo estava investigando. Eu sabia que a Maria de alguma forma estava tentando me ajudar. E então o telefone tocou. Era o coveiro. Achei mais uma coisa, ele disse, perto do túmulo do Ricardo. Era uma pulseira de ouro, dessas de família. Eu sabia que era da família da Maria. Fui até o cemitério, mas o túmulo estava vazio. Não havia mais nada ali, apenas a pulseira brilhando no chão. Eu estava confuso, com medo, e a minha cabeça estava a mil. Eu tinha que descobrir o que estava acontecendo. Liguei para o chefe da polícia e contei a ele tudo o que eu havia descoberto. Ele disse que o caso do Ricardo estava fechado e que não havia mais nada a ser investigado. Mas eu sabia que ele estava errado. Eu sabia que algo estava acontecendo, algo que ia muito além da minha compreensão. E então o meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Você está perto, a voz disse, mas não tão perto quanto pensa. Era uma voz rouca, fria e familiar. E então eu ouvi um som. O som de um martelo, e a voz continuou. A verdade está nos ossos. A ligação caiu. Eu sabia o que ele queria dizer. Eu sabia que o assassino do Ricardo era o mesmo que o da Maria, e que a pulseira de ouro era a pista para chegar a ele. A partir de agora, eu não estou mais sozinho. Eu não sei se o Ricardo está me ajudando ou se a Maria está tentando se vingar. Eu não sei se eu estou ficando louco ou se eu estou apenas sendo guiado. Mas eu sei que eu não posso parar.
Eu tenho que descobrir a verdade, e eu tenho que fazer isso antes que seja tarde demais. E é aí que eu preciso da sua ajuda. O que você acha que aconteceu? A pulseira de ouro, o que ela significa? Por que o túmulo do Ricardo estava vazio? E o que a voz no telefone quis dizer com "a verdade está nos ossos"? Me conta o que você acha. Eu estou aqui para ouvir. Oi, tudo bem? Olha, eu nunca fui de acreditar em fantasmas, assombrações, essas coisas. Sempre fui o cara mais pé no chão do mundo. Mas depois do que aconteceu, bem, minha perspectiva mudou completamente. Eu queria contar para vocês o que rolou e talvez, no final, vocês possam me ajudar a juntar as peças desse quebra-cabeça bizarro. Meu nome é Gabriel. Eu moro aqui no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena e tranquila chamada Tiradentes. Sabe, aquela cidade histórica, com casinhas antigas e igrejas barrocas? Pois é, um lugar onde a gente se conhece, o padeiro sabe o seu nome, e a gente toma um café quentinho na praça principal no final da tarde, enquanto o sol se põe. Minha vida era super normal. Eu trabalho como professor de história aqui no colégio da cidade. Adoro meu trabalho, adoro a rotina. De manhã, pego minha bicicleta, dou uma pedalada até a escola, sinto o cheiro de pão de queijo que a Dona Maria, minha vizinha, faz. A vida era simples, boa. E a melhor parte dela era a Clarice. Clarice era minha esposa. Nós nos conhecemos ainda na faculdade, em Ouro Preto. Ela fazia artes plásticas. A gente se apaixonou à primeira vista. Depois de formados, resolvemos voltar para cá, para Tiradentes, e construímos a nossa vida juntos. Ela era a luz da minha vida, forte, vibrante, com um sorriso que iluminava qualquer dia cinzento. A nossa rotina era uma beleza. Eu chegava em casa do trabalho por volta das 6 da tarde e ela já estava me esperando com o nosso café coado na hora. A gente sentava na varanda, de frente para as montanhas, e conversava sobre o dia. Às vezes, ela me mostrava um quadro que estava pintando ou me contava sobre alguma ideia de escultura. A vida era tão perfeita que eu até tinha medo que algo a estragasse. E, bem, foi o que aconteceu. Tudo começou no dia 12 de julho, uma quinta-feira como outra qualquer. Eu voltei para casa, mas não encontrei a Clarice. A porta estava entreaberta, o que era estranho, e o cheiro do café estava fraco. Chamei por ela, mas não tive resposta. Fui até o ateliê dela, nos fundos da casa. A porta também estava aberta. Entrei e a encontrei lá, sentada em uma cadeira, caída de lado, com o pincel ainda na mão. Ela estava fria, sem vida. O chão desabou. Os dias seguintes foram um borrão de dor, tristeza e confusão. O médico legista disse que foi um infarto fulminante, aquele tipo de coisa que acontece sem aviso. O coração dela, tão cheio de vida, parou de repente. O enterro foi no cemitério aqui da cidade mesmo, no alto da colina, de frente para o pôr do sol. Aquele mesmo pôr do sol que a gente via da nossa varanda. Depois do funeral, a casa ficou vazia. O silêncio era esmagador. Eu me sentia afogado em tristeza. E aí, as coisas estranhas começaram. No primeiro dia depois do enterro, eu estava sentado na varanda, tentando tomar um café, e ouvi um barulho na cozinha. Era o som da cafeteira, como se alguém tivesse acabado de coar o café. Eu gelei. Fui até lá e o cheiro estava forte, delicioso, mas a cafeteira estava fria, desligada. Nos dias seguintes, as pequenas coisas foram se acumulando. Eu encontrava as luzes do ateliê dela acesas, mesmo depois de eu ter certeza de que as havia apagado. Deixei um livro sobre a mesa de centro e no dia seguinte ele estava aberto em uma página específica que falava sobre saudade. Em uma manhã, quando acordei, encontrei uma flor, uma margarida, que era a flor favorita dela sobre o meu travesseiro. Não tinha margaridas no nosso jardim. Eu tentei me convencer de que era o luto, a dor me fazendo ver e ouvir coisas. Mas as coisas continuaram a acontecer. Uma noite, eu estava no quarto, me preparando para dormir, quando ouvi um sussurro. Era a voz da Clarice, chamando meu nome. E não era um som na minha cabeça, era real. O som veio da cozinha. Eu pulei da cama, fui até lá, mas não tinha ninguém, apenas o silêncio.
E o cheiro do café, de novo. Eu não estava ficando louco, eu sabia que não. A minha rotina, antes tão previsível, agora estava cheia de pequenos sustos. Eu comecei a me sentir vigiado, como se ela ainda estivesse ali. Mas não era um sentimento ruim, de medo. Era um sentimento de saudade, de uma presença familiar. O meu amigo João, que é o delegado aqui da cidade, percebeu que eu estava mal. Ele veio me visitar e eu contei tudo. Ele me ouviu com paciência, mas com um olhar de preocupação. Ele achava que eu estava deprimido, que o luto estava me afetando. Ele até me sugeriu procurar um psicólogo. E eu quase acreditei que era isso. Quase. As coisas ficaram mais sérias quando João me chamou na delegacia. Ele me disse que o laudo do legista, embora conclusivo, tinha uma pequena anotação estranha. Havia um leve traço de uma substância incomum no sangue dela. Nada que pudesse causar a morte, mas o suficiente para levantar uma bandeira. Era um tipo de toxina que, em grandes doses, poderia sim ser fatal. Em pequenas, causava apenas uma leve tontura e desconforto. O João me mostrou a foto da Clarice no ateliê. Olhando de novo, com essa nova informação, eu percebi uma coisa que me escapou na primeira vez. No cavalete, atrás dela, havia um quadro em que ela estava trabalhando. E nele, ela tinha pintado um rosto. O rosto de um homem que eu nunca tinha visto. O rosto tinha um olhar estranho, quase perverso. Na mão, o homem segurava uma xícara. O cheiro de café. De novo, aquele cheiro. O cheiro que me trazia um luto, a dor e a saudade. E agora, a suspeita. Clarice estava me dizendo alguma coisa. Aquelas pequenas aparições, a xícara de café, o livro, as flores, eram sinais. Ela estava tentando me contar algo. Ela estava me mostrando o que aconteceu. Ela não teve um ataque do coração. Ela foi assassinada. A toxina no sangue. E o rosto do homem. Eu passei a procurar por qualquer informação. Revirei o ateliê, os cadernos dela. Ela era muito metódica. Tinha um diário onde anotava as ideias para as pinturas. E foi lá que eu encontrei algo. Na última página, escrita com uma caligrafia tremida, como se ela estivesse com pressa, havia uma frase. Ele sabe. O cheiro do café. As peças começaram a se encaixar. Clarice estava investigando algo. Talvez algo na prefeitura, algo grande. E o homem da pintura, ele era o elo. A toxina, o cheiro do café, tudo estava conectado. E ela, de alguma forma, estava tentando me avisar. As aparições ficaram mais fortes. Uma noite, eu estava no quarto e a porta abriu. Clarice estava lá, parada. Ela não parecia um fantasma. Ela parecia ela, mas com um olhar triste, suplicante. Ela estendeu a mão para mim, e na palma dela havia um pequeno objeto, um pendrive. E assim como ela apareceu, ela sumiu. O pendrive caiu no chão. Eu o conectei no meu computador. Dentro havia uma pasta com documentos e fotos. Uma trama de corrupção envolvendo a prefeitura e um empresário que se mudou para a cidade há pouco tempo. O rosto daquele empresário era o mesmo que estava na pintura da Clarice. Eu reconheci imediatamente. Ele se chamava César e, ironicamente, morava em uma casa bem em frente ao cemitério, onde o túmulo da Clarice fica. Na última foto, havia uma anotação na parte de trás, com a letra da Clarice. Ele usa o café como um disfarce para suas negociações. O cheiro de café é a assinatura dele. O luto agora era uma mistura de dor e sede de justiça. As aparições da Clarice não me davam mais medo. Elas me davam coragem. Ela estava ali, do meu lado, me guiando. No dia seguinte, fui até a casa do César. Eu tinha que confrontá-lo. Eu sabia que ele me veria como um louco, que me acharia um idiota. Mas eu tinha o pendrive. Eu tinha as provas. Bati na porta. Ele abriu, com um sorriso cínico no rosto. Mas o sorriso morreu quando ele viu o pendrive na minha mão. E aí, eu senti de novo o cheiro de café. Mas dessa vez era diferente. Era um cheiro adocicado, quase nauseante, e vinha de dentro da casa. Eu entrei, sem ser convidado. Ele tentou me impedir, mas eu empurrei a porta e entrei. A sala estava cheia de objetos estranhos. Uma estatueta de barro, um quadro com uma pintura esquisita de uma mulher. E em cima da mesa, um pote, cheio de pó de café. Ao lado, um pequeno frasco com um líquido translúcido, a toxina.
Ele tentou fugir, mas o João chegou bem na hora. Eu tinha ligado para ele antes de ir para lá. A gente conseguiu imobilizá-lo. O João prendeu o César e confiscou o frasco. Ele não entendeu a história da Clarice me avisando das aparições, mas as provas estavam ali. A justiça foi feita. Clarice, com sua curiosidade de artista, se envolveu em algo que era maior do que ela. Ele a envenenou com a toxina, usando o café para mascarar o cheiro. Eu me sinto em paz agora. O luto ainda está aqui, mas a raiva se foi. A dor diminuiu. E a saudade? Bem, essa vai ficar para sempre. A casa ainda tem um cheiro estranho de vez em quando. Um cheiro de café, mas não o cheiro adocicado. O cheiro do café da Clarice. E eu não tenho mais medo. As aparições pararam. Mas uma coisa me intriga até hoje. No dia do enterro, na despedida, eu pedi a Clarice para que ela me desse um sinal, se ela pudesse, se ela estivesse me ouvindo. A gente tinha uma piada interna que, se um de nós morresse, o outro deveria fazer algo maluco para que a pessoa soubesse que está tudo bem. A nossa piada era coar um café e servir para o fantasma. Não sei se você já passou por algo assim, mas a vida, sabe, ela tem desses momentos que parecem sair de um roteiro de filme, ou melhor, de um pesadelo. Para mim, começou num dia tão normal, tão igual a todos os outros, que é difícil acreditar que tudo mudou em questão de segundos. Meu nome é Gabriel e eu moro em Minas Gerais, aqui no interior, em uma cidadezinha chamada Divinópolis. É um lugar tranquilo, onde todo mundo se conhece. A gente tem o costume de passar a tarde na praça, tomando um café e comendo pão de queijo. Minha rotina era essa. Acordava cedo, ia trabalhar na minha lojinha de artesanato, passava na casa da minha avó para ver se ela precisava de alguma coisa e no fim do dia me encontrava com o Lucas, meu melhor amigo, no bar do seu Zé. Ele era como um irmão para mim. A gente se conhecia desde a infância, passava as férias juntos, jogava bola no campinho de terra batida e aprontava todas. Ele era aquele cara que sempre tinha uma piada pronta, que te fazia rir mesmo nos dias mais cinzentos. Mas a vida, como eu disse, tem desses roteiros inesperados. Foi há uns 6 meses. Eu estava na minha loja, terminando de pintar umas cuias, quando meu celular tocou. Era a mãe do Lucas, a dona Lúcia, com a voz embargada. Ela me contou que o Lucas tinha sofrido um acidente de carro na BR-494, perto de Nova Serrana. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. O carro dele, um Voyage antigo que ele amava, capotou numa curva. A polícia disse que ele tinha dormido no volante, mas eu não conseguia acreditar. O Lucas era a pessoa mais prudente que eu conhecia. Ele não corria, não bebia, não era irresponsável. Aquilo não fazia o menor sentido. Nos dias seguintes, o que me restou foi o luto. Fui pro enterro, vi o caixão descer e uma parte de mim desceu junto. A cidade inteira parecia estar de luto. O bar do seu Zé, que antes era só risadas e conversas altas, virou um lugar silencioso, onde a gente só tomava uma cerveja gelada e se lembrava dele. O seu Zé, dono do bar, se sentou comigo e me deu um abraço demorado, com os olhos marejados. Eu tentava seguir minha rotina, mas a ausência dele era um buraco gigante. Eu olhava para o lado e esperava ver ele, com aquele sorriso de canto de boca. Eu ligava para o número dele só para ouvir a voz dele na caixa postal. A dor era física, como se estivessem esmagando meu peito. A cidade inteira parecia um eco do meu próprio sofrimento. Eu via o pessoal na rua, mas não me conectava com ninguém. A morte do Lucas era a única coisa que importava. Era a única coisa que eu conseguia pensar. Foi então que as coisas estranhas começaram a acontecer. A princípio, eu achava que era o luto me pregando peças. Sabe, a gente começa a ver coisas que não existem, ouvir vozes, achar que a pessoa está por perto. É o cérebro tentando lidar com a perda. Eu estava na minha loja arrumando as prateleiras quando senti um cheiro forte de café. O cheiro do café que o Lucas tomava, aquele que ele comprava de um produtor local, mais forte, mais encorpado. Eu olhei para a porta da loja, mas não tinha ninguém. Eu pensei, é a saudade, Gabi, você está sentindo falta dele. Mas o cheiro continuou, por minutos, até sumir de repente. À noite, eu estava deitado na minha cama tentando dormir quando ouvi um assobio. Era o assobio que o Lucas fazia quando ele estava feliz.
Eu me levantei e fui até a janela. A rua estava vazia, iluminada apenas pela luz do poste. Não havia ninguém por perto. A mesma coisa aconteceu na casa da minha avó. Ela me ligou desesperada, dizendo que a luminária que o Lucas tinha dado de presente para ela, aquela de porcelana com a imagem de uma santa, tinha acendido e apagado sozinha, várias vezes, como se alguém estivesse brincando com o interruptor. Minha avó é uma mulher de fé, mas ela não conseguia explicar o que aconteceu. Ela disse: "Gabi, sinto que o Lucas está por perto, ele veio me visitar." E eu, sem saber o que pensar, só conseguia dizer: "Vó, deve ser a saudade." Mas no fundo, eu sabia que não era. Eu estava começando a ficar assustado. A gota d'água foi a última semana. Eu estava na casa do Lucas, ajudando a Dona Lúcia a organizar as coisas dele. A gente estava na sala, ela me mostrando as fotos antigas, e eu peguei a foto dele no dia da formatura. Ele estava com um sorriso enorme, com o canudo na mão. De repente, a TV ligou sozinha e começou a passar um programa sobre acidentes de trânsito. O apresentador falava sobre a BR-494, a mesma estrada onde o Lucas tinha morrido. Eu gelei. A Dona Lúcia, que estava ao meu lado, fez o sinal da cruz e disse: "Meu filho, ele quer que a gente saiba de alguma coisa." E a gente, sem saber o que fazer, só conseguia se olhar. Aquilo não podia ser uma coincidência. Eu, então, comecei a investigar por conta própria. Fui até a delegacia de Nova Serrana e conversei com o delegado. Ele me disse que o caso estava encerrado, que foi um acidente comum, sem nada suspeito. A perícia tinha confirmado que o Lucas tinha dormido no volante. Mas eu não conseguia aceitar. O Lucas não era esse tipo de pessoa. Eu fui até o local do acidente. A curva era perigosa, mas não era nada que um motorista experiente não pudesse fazer. As marcas de pneu do carro dele estavam ali, mas pareciam estranhas. Eu não sei explicar. Parecia que ele tinha freado bruscamente, como se estivesse tentando desviar de alguma coisa. No dia seguinte, eu estava no bar do seu Zé, tomando uma cerveja, quando um homem se aproximou. Ele era alto, magro e tinha uma cicatriz no rosto. Ele se sentou ao meu lado e me perguntou se eu era o Gabriel. Eu assenti, desconfiado. Ele me disse que tinha testemunhado o acidente do Lucas. Eu fiquei em choque. Ele se apresentou como Zé, mas não era o seu Zé, dono do bar. Ele disse que o carro do Lucas não tinha capotado sozinho. Ele disse que um carro, um Ford Ka preto, tinha fechado o Lucas na curva. O Zé disse que o motorista do Ford Ka tinha parado, visto o Lucas no carro e indo embora, sem prestar socorro. Eu perguntei o que ele fez, porque ele não ligou para a polícia. Ele disse que tinha medo de se envolver, que ele não queria ter problemas. Eu não sabia se podia confiar nele. Ele parecia ser uma pessoa boa, mas o medo era palpável. Eu perguntei se ele se lembrava da placa do carro, mas ele disse que não. A única coisa que ele se lembrava é que era um carro preto e que a placa tinha as letras D e F. Eu agradeci e ele foi embora. Eu fiquei pensando naquilo. Por que a polícia não viu isso? Por que o Zé não foi à polícia? Eu não sabia em quem acreditar. No dia seguinte, eu fui até a delegacia novamente. Conversei com o delegado e ele me disse que a perícia não tinha encontrado nenhum outro carro na cena do crime. Eu mostrei a ele o que o Zé tinha me contado, mas ele disse que era uma história fantasiosa. Eu não conseguia aceitar. Eu fui até a casa do Zé, o que tinha me contado a história. Mas ele não estava mais lá. Os vizinhos me disseram que ele tinha se mudado, sem avisar a ninguém. Eu estava em um beco sem saída. A polícia não me ajudava, o Zé tinha sumido e eu estava sozinho nessa. Mas então eu comecei a receber mensagens no meu celular, de um número desconhecido. A princípio eram mensagens aleatórias, mas depois elas começaram a ter sentido. A primeira mensagem dizia: "Ele te viu." A segunda: "A chave está na sua mão." Eu não entendia nada. A terceira mensagem era uma foto de um chaveiro com as letras D e F gravadas. Eu gelei. Era o chaveiro que o Lucas tinha me dado no meu aniversário. A última mensagem era o endereço de uma casa, aqui em Divinópolis. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo, mas a vontade de saber a verdade era maior.
Eu fui até a casa. Era um lugar abandonado, com as paredes pichadas e as janelas quebradas. Eu entrei e o lugar estava empoeirado e cheio de teias e aranha. No meio da sala tinha uma mesa e em cima da mesa um envelope. Eu abri o envelope e dentro dele tinha uma carta e um pendrive. A carta era do Zé, o que tinha me contado a história. Ele dizia que o motorista do Ford Ka tinha o perseguido e que ele tinha saído da cidade para se proteger. Ele dizia que o motorista do carro era um político corrupto que estava sendo investigado pelo Lucas e que o Lucas tinha descoberto algo sobre ele. O Zé disse que o político tinha tentado subornar o Lucas, mas que ele não tinha aceitado. O político, então, planejou a morte do Lucas. O Zé tinha filmado tudo e a gravação estava no pendrive. Eu coloquei o pendrive no meu computador e assisti à gravação. Era a prova que eu precisava. O carro do político fechou o Lucas na curva e o Lucas tentou desviar, mas não conseguiu. Eu olhei para o relógio na tela e a gravação terminava exatamente no momento do acidente. No final do vídeo, a tela ficou preta e eu ouvi o som do assobio do Lucas. Eu olhei para o lado e a porta do meu quarto estava entreaberta. Eu me levantei e fui até a porta. Eu senti um arrepio na espinha. A porta estava aberta, mas não tinha ninguém. Eu olhei para o chão e no tapete havia uma única pegada de terra. A mesma pegada que eu vi na casa do Zé e que a polícia não encontrou na cena do crime. E o cheiro de café que só o Lucas tomava, estava de volta, mais forte do que nunca. Eu não sei o que pensar. Será que o Lucas, de alguma forma, me guiou até a verdade? Será que ele estava me protegendo, me mostrando o que realmente aconteceu? Eu não sei, mas uma coisa é certa: a gente não está sozinho. Eu estou com a prova e vou levar isso para a polícia. A gente tem que fazer justiça em memória do Lucas. E você, o que acha que aconteceu? Será que o Lucas de fato voltou? Ou é só o luto me pregando peças? Deixe a sua opinião nos comentários. Vamos tentar desvendar esse mistério juntos. E assim encerramos nosso episódio de Relatos Reais de hoje. Espero que tenham gostado dos relatos e se assustado. Me conte nos comentários o que vocês acharam do episódio de hoje. E não se esqueça que amanhã à meia-noite tem episódio novo. E, a seguir, deixarei outros 2 vídeos que provavelmente vocês irão gostar. Te aguardo lá. Fui!